ela tem que estar muito bem casadinha, alinhada, estruturada, para que reflita tudo aquilo que vem pela frente, né? Porque ela introduz aquilo que vem pela frente. Se você começa um trabalho fazendo uma introdução, você vai ter um problema, né? Porque você pode ter mudanças no desenvolver do seu trabalho. Você pode mudar um pouco a metodologia, você vai chegar a resultados que vão te levar a um outro tipo de discussão. Então, é importante que a introdução realmente você faça depois, tá? Claro que você pode adiantar uma ou outra coisinha, se você vê que aquilo ali é um ponto essencial, que não tem como fugir daquilo ali, você pode já escrever uma ou outra coisinha, não tem uma regra tão rígida assim, mas faz sentido deixar a introdução para o final. E o projeto de vocês, tá vendo, Simone? Aí, se você faz a introdução primeiro, depois, lá no final do trabalho, você vai ter que ajustar a sua introdução, porque raramente você inicia um projeto científico já imaginando exatamente tudo que vem pela frente e consegue fazer uma coisa tão alinhada, né? É natural do processo que existam essas idas e vindas, que existam algum tipo de mudança de percurso, ou que você acha alguma coisa que você não estava pensando no início. Isso é bem natural. Então, assim, pensando no projeto de vocês, tem um vídeo lá no canal que é como fazer um projeto de pesquisa, que eu trago para vocês a estrutura do que é um projeto de pesquisa, que é justamente o que vocês vão fazer para essa disciplina. Existem projetos de pesquisas que a gente faz com o intuito de captar dinheiro, recursos, né? E existem projetos de pesquisa que a gente faz com o intuito de ser um pontapé inicial para uma dissertação, ou para um TCC de pós-graduação, para uma tese, né? Então, essas opções, elas são muito comuns. No nosso caso, é esse segundo caso. Basicamente, eles têm a mesma estrutura, tá? No conteúdo, talvez, ele se difere porque quando você quer captar algum recurso, você vai ter que descrever com mais afinco a necessidade justificada, o porquê que você precisa daquele recurso e como que você vai usar. Aqui, basicamente, o que a gente tem que provar nesse projeto de pesquisa? Que a gente tem um tema interessante, que a gente tem perguntas de pesquisa que fazem sentido e que a gente tem soluções para essas perguntas de pesquisa. E o que são essas soluções para essas perguntas de pesquisa? Método. Dentro de um projeto de pesquisa, você vai ter a sessão de resultado e discussão? Não. Por quê? Porque é só um projeto de pesquisa. Você não está ainda fazendo o trabalho de vocês, vocês estão pensando num projeto de pesquisa. Então, não tem sentido você apresentar resultado em nenhuma discussão num projeto, porque você vai fazer a pesquisa para depois apresentar os resultados, não é verdade? Então, dentro de um projeto de pesquisa, vocês vão, basicamente, colocar a introdução, você precisa de uma justificativa, e aí, essa justificativa, ela pode vir num tópico separado, ou se você quiser fazer uma introdução em que ela já traga, de certa forma, de forma mais densa, a justificativa do porquê que faz sentido aquilo que você está fazendo, e aí você vai apresentar os seus objetivos. Esses objetivos, eles podem também ser apresentados num tópico separado, mas também podem estar dentro da introdução. Porque, na verdade, toda introdução de um trabalho, ele acaba obrigatoriamente trazendo, né, o tema, o escopo, aí você afunila, e aí você mostra uma brecha na literatura, você mostra um gap. O que seria essa brecha? Aonde que você vai se enfiar aí, né? O que não existe ou o que não foi feito que eu posso entrar naquela lacuna, naquela brecha. Então, você mostra que existe uma brecha. Por exemplo, quando a gente fala, estou falando aqui sempre sobre estudos de desmatamento da Amazônia, nos meus exemplos, e aí se você for falar de refugiados ambientais, você pode falar que a brecha é que existem poucos trabalhos na literatura que tratam a questão dos refugiados ambientais e a relação com o desmatamento, pensando, por exemplo, num aspecto específico, seja no impacto das mudanças climáticas ou no aumento dos incêndios e das queimadas. E aí você fala que você busca
cobrir essa brecha porque os estudos nessa área e fazendo isso é insuficiente. E isso é interessante de ter em toda a introdução e no projeto de pesquisa te ajuda a justificar do porquê que seu projeto é importante. E nessa mesma introdução, você pode ter parágrafos que apontam para uma justificativa e fechar com objetivos. Só que é mais comum em projetos de pesquisa, gente, a fórmula mais comum é que você faça uma introdução bem curtinha, apenas colocando o tema, o escopo e o que você quer fazer de uma forma muito rápida, e depois você faça um tópico chamado justificativa, e aí nessa justificativa você vai dissertar sobre a importância do seu projeto, sobre essa brecha que você quer cobrir de forma mais tranquila. Você vai buscar elementos que justifiquem aquela pesquisa. E depois você faz um tópico que é bem curtinho e que você faz um parágrafo só, colocando objetivos gerais e depois você lista em tópicos os seus objetivos específicos, tá? Dentro de toda essa estrutura, é importante que vocês deixem bem claro qual pergunta de pesquisa, qual que é a pergunta que vocês querem fazer. Porque, poxa, todo trabalho, ele parte de perguntas, de 1 ou 2 ou 3 perguntas. Quais são as principais perguntas que você quer fazer? Pensando no seu trajeto no trabalho, aonde que você chegar, o que você está perguntando? Às vezes, essa pergunta não é tão clara e a gente tem que ficar pensando um pouco, por exemplo, pegar o exemplo aqui da Aline, que postou lá que quer fazer um atlas da cidade dela. É muito legal, porque do ponto de vista local do município, são poucos os municípios que têm um atlas, com os principais aspectos geográficos, ambientais. Então, assim, a relevância disso é muito tranquilo de você justificar, porque a brecha está aí. Poucos municípios do Brasil possuem atlas específicos e poucas escolas públicas e privadas têm acesso a um material como esse. E qual outra e aí você já vê, poxa, olha que brecha interessante, Se não existe esse atlas, se poucos municípios possuem esse atlas ele vai ser importante tanto para o município que ela quer estudar, mas vai ser importante para mostrar para outros pesquisadores que construir um atlas no nível municipal faz sentido, e isso pode ser replicado para outros lugares. Então, você tem aí uma relevância e uma brecha muito clara nesse tipo de trabalho, não é? E aí, se você for construir uma justificativa, como é que você justifica uma situação dessa? Poxa, eu vou construir um atlas. Você justifica, primeiro, que você está cobrindo essa brecha, essa lacuna, esse gap. Isso aí já por si só já faz parte da justificativa. E aí você pode construir um discurso com base na importância dos estudantes, que a literatura da geografia traz, a importância dos estudantes partirem dos seus lugares de vivência, de conhecerem os seus lugares de vivência, para que você faça extrapolações e consiga trabalhar o pensamento geográfico em outras escalas, seja no regional, seja no global. Então, você tem aí um aspecto, um ponto que é fundamental numa justificativa, não é? E aí o objetivo, você vai construir, o objetivo geral é construir um atlas que seja útil para estudantes e que esse atlas chegue de alguma forma. Os objetivos específicos você vai listar, mas basicamente o que você objetiva com esse atlas no sentido assim, poxa, vamos detalhar um pouco mais, Então, o que esse atlas vai ter? Então, ele vai ter uma cartografia voltada para delimitação das áreas de floresta e de parque dentro e fora da cidade no município. Então, um dos objetivos realizar a cartografia de parques e não sei o quê para isso e isso. Aí um outro objetivo específico. Parará, e aí você vai nessa linha. E a pergunta de pesquisa, que geralmente é importante a gente colocar, vocês vão pensar, em que tipo de pergunta esse atlas ele vai responder,
No caso, se a construção desse atlas vier com alguma atividade voltada para que exista um treinamento, um incentivo para que isso seja útil nas escolas, uma aplicação de uma atividade dentro de uma escola, você pode colocar como pergunta o atlas, a construção de um atlas no nível local, ele é útil, ele foi significativo, ele trouxe avanços no processo de ensino e aprendizagem para estudantes de escolas públicas do primeiro ano, sei lá. Então, você já tem aí uma pergunta que você vai buscar responder se você, além de construir o atlas, na sua proposta tiver alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa voltada para aplicação, para que você consiga trazer esse atlas para a realidade do estudante. Então, pessoal, basicamente, vocês vão utilizar disso que eu estou colocando na introdução do seu projeto, na justificativa, na apresentação dos objetivos. Eu acho que está ficando, estou tentando deixar isso bem claro, desembolado aí para vocês. Além dos objetivos, o projeto de pesquisa de vocês tem que ter a descrição do método. Como que você vai fazer isso que você está propondo? Que solução você apresenta para o problema de pesquisa que você identificou? Para as perguntas de pesquisa que você identificou? Né? Qual que é a solução? Como que eu vou fazer isso? Então, o método, basicamente, é isso. O método, vocês vão buscar na literatura. E aí, é legal, porque à medida que vocês for lendo sobre os assuntos, sobre o tema, você vai ver vários métodos sendo aplicados. E isso traz inspiração para vocês em relação a como fazer aquilo ali. Vai ter métodos que são métodos simples e que eles podem ser descritos até mesmo na introdução, né? Porque são, por exemplo, trabalhos de revisão da literatura. Então, poxa, o meu método é revisar a literatura, ler estudos publicados no período tal e tal, que tratam o tema e fazer uma avaliação, né, crítica e reflexiva sobre isso. Isso é um método. É um método que vai exigir uma descrição muito detalhada? Não. Por quê? Porque o que é mais importante no método, pessoal? Grava isso aí na alma de todos vocês. O mais importante na hora de descrever um método é você ter a certeza de que quem está lendo o seu trabalho depois, essa pessoa, ela possa replicar o que você está fazendo. O método, ele serve não só para convencer de que a estratégia metodológica ela é importante, ela é relevante, ela é útil, que o seu trabalho está indo na direção certa, que ele está usando as soluções certas para resolver um problema, mas também você tem que ter em mente que a pessoa que está lendo, ela vai querer replicar o seu trabalho de alguma outra forma, seja para conferir se o que você está fazendo está certo, seja para fazer um outro trabalho que use o mesmo método. Ela vai ser capaz de fazer isso? Sempre se perguntem isso na hora de descrever o método. Por quê? Porque se o seu método for relativamente simples, como, por exemplo, uma análise crítica e reflexiva, para uma outra pessoa fazer algo do tipo, com poucas palavras que você elucidar isso, já basta. Você não precisa ficar escrevendo uma página inteira para mostrar como que é o seu processo próprio de se tornar um pesquisador crítico e reflexivo, de trazer uma série de detalhes sobre o que é a crítica dentro do... Isso não tem sentido, tá? Você pode, a pessoa vai conseguir replicar. Então, seria algo que você escreve devagar. Se eu for, por exemplo, utilizar um método que é muito já conhecido na literatura, ele é complexo, mas ele é muito conhecido. Vou te dar um exemplo de um trabalho que eu fiz. Eu utilizei a análise de componentes principais e depois eu fiz análise de cluster, que são métodos estatísticos. Gente, todo livro de estatística, básica ou, enfim, descritiva e estatística aplicada, você vai encontrar um capítulo inteiro descrevendo o que é a análise de componente principal. Isso é muito usado na estatística. Tem sentido de eu querer dar uma aula sobre análise de componente principal no meu artigo? Eu só vou estar ocupando espaço. Se é uma coisa muito conhecida, você simplesmente fala o que é principal ali num parágrafo muito curto e chega, tá bom. Né? Você só coloca exatamente as coisas principais que você usou dentro daquela análise de componentes principais e análise de cluster, indica as literaturas
e ponto final. Se eu ficar uma página inteira descrevendo esse processo de uma forma muito detalhada, eu estou cansando o leitor com uma coisa que não é o principal dentro do meu trabalho. Porque a ciência ela tem que ser comunicada de uma forma mais assertiva e direta possível. Então, se eu pegar um método e ficar descrevendo muito, o leitor vai pensar, poxa, se esse cara está falando sobre a análise de componente principal, que é uma coisa que eu conheço, e está descrevendo com tanto detalhe, será que ele fez alguma coisa diferente aqui, alguma inovação? Deixa eu ler isso aqui. E ele vai ficar decepcionado, porque ele vai ver que você só descreveu o que está lá no livro de estatística. Entende? Então, nesse caso, você descreve de uma forma simples. Agora, se o seu método, para ser replicado, ele precisa, de fato, de uma explicação mais contundente, e isso, gente, não necessariamente ocorre quando o método é muito complexo ou muito difícil. Às vezes o método ele é muito simples, mas carece de uma demonstração de um passo a passo. Se você vai fazer, por exemplo, um questionário de pesquisa, alguma coisa, você tem que colocar lá quais perguntas foram feitas, e isso acaba ocupando espaço ali no seu trabalho. Mas é importante que você demonstre isso. Ou então, se o questionário for muito grande, você coloca ele no anexo, mas aí você refere que as perguntas que foram feitas estão no anexo A1, por exemplo. Entende? Se você vai fazer, por exemplo, teve um trabalho publicado na revista Espinhaço recente, em que o pessoal fez um evento, e aí estruturou todo o evento sobre a exposição do Pix e Mártios, e aí teve todo um cuidado de montar equipes para que você trabalhe aquilo ali, né, no ponto de vista da educação fora das escolas, né, educação em espaços não formais, ou enfim, e que você trabalhasse aquilo dentro de um museu, e aí você teve todo um processo que eles montaram lá para que aquilo ali deu certo. Foi importante descrever, por quê? Porque aquela experiência que eles formularam, né, e que depois chegou a resultado e chegou a discussão, ela foi muito interessante. Para uma pessoa replicar aquilo, era necessário que tivesse um passo a passo. Teve alguma coisa super complexa ou super inovadora? Não. Mas a forma com que aquilo ali foi construído faz parte da essência daquele texto. Então, ali naquele caso, valia a pena demais que os autores escrevessem com um pouquinho mais de carinho e de cuidado. Um parágrafo só não ia ser suficiente, tá? Porque a descrição de como foi feito, inclusive, trouxe muitos elementos para discussão depois, né? Não só para saber se aquilo ali deu certo ou não para os alunos, mas trouxe elementos para uma discussão. Então, gente, basicamente, vocês vão ver no vídeo aí, com cuidado depois, o que se espera de um projeto de pesquisa é que ele tenha uma introdução que traga um parágrafo inicial mais geral, né, falando do tema geral, e que traga, por exemplo, um segundo parágrafo mostrando o escopo, afunilando um pouquinho, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo agora para a aula de hoje, que eu teria que ter apresentado. Posteriormente, você vai mostrar que brecha que existe, o que eu quero cobrir. Depois que vocês explorarem essa brecha, você vai mostrar quais são seus objetivos com o seu trabalho, sua pergunta de pesquisa. O mais comum é que você tenha, né, uma sessão de justificativa para explorar isso, como no exemplo que eu dei do trabalho que a Aline está fazendo. Depois que vocês tiverem a justificativa, vocês vão apresentar os objetivos gerais e específicos. Depois que vocês apresentarem objetivos gerais e específicos, vocês vão mostrar como vocês vão fazer isso. Alguns projetos ainda trazem um tópico lá na frente de resultados esperados, né? O que você espera como resultado? Isso pode, tá? E a gente espera encontrar tal coisa, vamos verificar, pode ter alguma coisa nesse sentido também, tá? E também é importante que, para finalizar o projeto, exista um cronograma. Qual que é o cronograma de aplicação? Aí você vai lá no Excel, faz uma planilha, né? Olha, eu tenho 12 meses para fazer isso aqui, por exemplo. Aí você coloca mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12, e aí você coloca as etapas que o projeto, né? Quais etapas, né? Construir, levantamento bibliográfico, reflexão sobre não sei o quê, construção, aplicação da metodologia, levantamento dos dados, análise dos dados, construção de mapas, não sei o quê. Você vai descrevendo devagarzinho, assim, ó, ponto a ponto, nessa planilha, e você coloca ali
o que vai ser feito em cada mês, né, dentro daquilo ali. Então, é legal que tenha um cronograma, porque isso dá muita segurança para quem está avaliando o projeto. Se você quer, por exemplo, pedir recurso financeiro, poxa, se não tiver um cronograma, é difícil uma pessoa liberar um dinheiro para aquela pessoa. E no caso de um TCC, seria interessante o cronograma, porque isso vai facilitar muito para o orientador conferir se o cronograma está sendo cumprido. E também vai facilitar para vocês, no sentido de que você vai ter uma ideia se você está atrasado ou não, se você já, né, ou então, de repente, você conseguiu se adiantar. Tudo isso é importante, tá? Então, pessoal, agora eu abro a palavra para vocês, para a gente discutir um pouco esses aspectos, assim como eu dei o exemplo aí do trabalho da Aline, se a gente pode discutir um pouquinho sobre os aspectos aí relacionados ao trabalho de vocês, quais dúvidas, de repente, vieram na cabeça de vocês em relação ao que vocês estão pensando, para a gente tentar, porque eu acho que é muito rica aí essa discussão. Então, deixa eu ver aqui. Vendo aqui, histórias.com levantou a mão. Pode falar, histórias.com. E aí, professor, bom dia, pessoal. Beleza. Eu entrei um pouco atrasado, eu não sei se o senhor chegou a falar, né, a respeito do número de páginas do projeto. Olha, o projeto, legal a sua pergunta. E assim, só rapidinho, eu mandei para o senhor o tema, Ramon Queiroz, eu mandei lá o tema e mandei o objetivo geral e os objetivos específicos. Eu também não vi se o senhor deu o retorno, né? Então, assim, só para comunicar, viu? Tá, tranquilo, obrigado. O retorno inicialmente vai ser feito, num primeiro momento, pelos tutores, tá? Em um ou outro trabalho eu pego e faço alguma observação quando eu acho relevante, mas todos os tutores estão dando aí já o retorno para o pessoal. Em relação ao tamanho, cara, essa pergunta é legal, porque realmente, quando a gente tem uma noção do tamanho, isso guia a gente de alguma forma, né? A gente já tem uma ideia se eu estou escrevendo demais, ou principalmente, né, se eu estou conseguindo ser o mais objetivo possível. Porque, às vezes, uma coisa que você fala numa frase, você pode também escrever em um parágrafo. E você consegue reduzir aquilo de uma frase. Isso aí é muito comum. E a dica que eu dou, assim, de uma forma geral, para quem escreve ciência, é sempre ser o mais objetivo possível. Porque se você está escrevendo um parágrafo e aquilo pode ser reduzido em uma frase, todo mundo ali está perdendo tempo. Né? Você escrever, eu em ler. Né? Então, realmente, para a ciência funcionar legal, é importante que a gente tenha, que a gente consiga, de fato, ser o mais objetivo possível. Então, assim, pensando nisso, vamos pegar aqui alguns exemplos. Um artigo científico, ele geralmente, isso varia muito de revista para revista, mas se você pegar aí fonte Arial 12, com espaçamento simples, né, para não ficar complicando, tem muita revista que pede espaçamento duplo, não sei o quê, mas espaçamento que a gente está acostumado a escrever simples, não é? Você vai encontrar revistas que vai te dar um limite aí de mais ou menos 10 páginas, ou 7.500 caracteres, alguma coisa do tipo. Você vai encontrar revistas que te deixam até descrever em torno de 10.000 caracteres, ou 14 páginas, 15 páginas, alguma coisa assim, mais ou menos. Então, ou seja, um artigo científico é tiro curto. Tudo tem que ser feito e escrito de uma forma mais objetiva possível. Não tem espaço, por exemplo, para você ficar lançando mão daquelas citações longas, que é muito comum, às vezes, numa monografia, até no TCC isso passa, que são aquelas citações que, segundo o fulano, então, conforme o fulano, aí você vai lá e copia um parágrafo inteiro do cara e traz o recuo. Né? Num artigo científico, você não tem espaço para isso. Né? A maior parte dos trabalhos é muito melhor você descrever num parágrafozinho ou numa frase bem curta a essência daquilo que você quer falar e cita o fulano. Porque você não tem espaço. E também você fica, se você vai repetindo, isso é uma dica que eu dou para vocês, viu, pessoal?
Se no trabalho de vocês você vê um texto que é muito bom e você vai lá e copia vários trechos e vai citando, chega uma hora que fica demais, né? Pô, eu tô lendo quase que o trabalho do outro cara, né? Então, o que eu estou fazendo aqui nesse texto desse camarada aqui, né? Eu vou lá para outro texto, né? Já que ele está trazendo aqui 2 páginas aqui, que ele só vai estar citando o autor só, porque a magia do negócio, pessoal, é você articular pensamentos e não, às vezes, concentrar num autor só. Pode ser que esse autor traga tudo que você precisa, mas se ele traz tudo que você precisa, por que você precisa estar falando aquilo? É melhor deixar o cara ir lá direto no trabalho do outro, se ele já fez aquilo ali. Então, a magia do negócio é você ir articulando, concatenando a bibliografia, os pensamentos. Então, assim, num artigo seria. Num projeto de pesquisa também, a gente tende a querer algo bem simples e curto. Então, 1 página para introdução, 2 no máximo para justificativa. E quando eu falo curto, é porque eu espero algo mais denso. Parágrafo, frases que trazem, uma ideia por frase, né? Então, numa frase você coloca uma ideia, se tiver outra ideia já vira outra frase. E dentro do parágrafo você tem várias ideias que são, né, que dialogam. Então você tem ali coisas que são substantivas, que você conseguiu deixar de uma forma enxuta. Porque às vezes eu estou falando para escrever uma página, mas numa página, dependendo de como que a pessoa escreve, ela trouxe 1 ou 2 ideias ali, então não foi suficiente. Então é importante que vocês tenham poder de síntese para colocar em uma página tudo que se espera de uma introdução. Em 2 páginas no máximo, o que se espera da justificativa. Em meia página, os objetivos. Né? E aí, mais meia página ou 1 página estourando a metodologia. Então, ou seja, um projeto, ele é curto. Tá? Ele vai ter aí 5, 6 páginas. Não precisa ir muito além disso. O mais importante é ter certeza que naquelas 5, 6 páginas você responde a tudo o que se espera de um projeto de pesquisa. Tá? O que muitas vezes não é simples. Pois é, Wanda, isso é nada de encher linguiça, é por aí mesmo, tá? Então, é por aí. Então, num TCC, a gente espera aí 30 páginas, por exemplo. Tudo bem. Se você for fazer um TCC muito enxuto, você pode fazer ele em 15 páginas, quase que numa cara de artigo mesmo para ser publicado, pode fazer. Agora, se ele for um pouquinho mais longo, você pode ir de 30, 40 páginas, tudo bem. Tentando sempre pensar em ser o mais enxuto possível. Uma dissertação de mestrado, eu penso em mais ou menos 100 páginas, né? Numa tese de doutorado, até 200 páginas está ok, mas varia muito também do tipo, do que a pessoa está fazendo, do tema, tudo isso varia, não tem uma receita mágica, mas se a gente pensar nesses cortes assim, está interessante. Eu peguei uma tese para ler de um estudante, que a tese dele tinha 400 páginas. Assim, um suplício para quem está avaliando. Não é? O cara me deu uma bíblia, né, para ler. Então, assim, ali na hora que você vai lendo, você vê que ele poderia ter feito um trabalho mais enxuto. Né? Ele poderia ter tido um poder de síntese melhor. Claro que isso aí foi um ponto negativo da avaliação da pessoa. O cara achou que estava abafando, julgando um catálogo telefônico na mão para o pessoal ler, mas aquilo ali foi terrível para todo mundo ler, nesse aspecto, né? Porque quem que tem tempo para ler 400 páginas? Então, se você tem algo importante a falar, fale da forma mais simples, breve e enxuta possível. Porque ninguém tem tempo para ler 400 páginas para pegar o ponto principal que você quer chegar. Né? Porque para você falar numa pesquisa o que você vai fazer, onde que você quer chegar e quais são os aspectos mais importantes, se você precisa de 400 páginas, é porque você está construindo um foguete para a NASA. Você vai me desculpar, né? Mas porque você não está construindo um trabalho de TCC. Então, vocês têm que ter essa noção também, né, de que escrever muito, às vezes é até mais fácil, porque você vai lá livre e tal, e vai escrevendo, mas, por outro lado, né, o poder de síntese é algo difícil mesmo. Às vezes, o que você escreve livremente em uma página, você vê, poxa, eu estou falando demais aqui, como é que eu vou sintetizar isso? Pô, às vezes você vai demorar muito tempo, 500 páginas, isso aí devia dar cadeia, não tem lógica, não. Então, assim, você ter aquela capacidade de pegar ali um parágrafo muito grande e transformar aquilo em frases curtas e certinhas, que a pessoa vai direto, muitas vezes existe tempo. E aí a gente tem a falsa sensação de que foi
que você gastou, né, que a pessoa que escreveu muito trabalhou mais. Às vezes um trabalho que está enxuto e todo certinho, ele dá muito mais trabalho, porque você tem que pensar em como escrever aquilo de uma forma simples, enxuta e rápida e direta. E isso eu já passei. Ó, um exemplo, um exercício que vocês podem fazer. Quando a gente faz o resumo, né, no caso, no projeto de pesquisa de vocês não vão ter resumo, abstract, né, ou resumo. Isso aí vai ter no TCC de vocês. Muitas vezes, é difícil fazer o resumo. Já teve até uma vez que eu fiquei uma tarde inteira olhando para o computador, assim, desesperado. Falei, puta merda, eu vou ter que fazer esse resumo. Então, você tem ali, né, poucas palavras aí, 250 palavras que o Wander está colocando, para sintetizar coisas importantes. Mas à medida que você vai pegando a prática do negócio, fica mais fácil de fazer o resumo e de sintetizar. Porque o resumo ele tem que ter uma frase apresentando o tema mais geral, uma frase já caindo no escopo, a outra frase já falando o que vocês, qual que é a brecha que você vai responder, o que você vai fazer, como que você vai fazer, e no resumo você tem que colocar os seus resultados e o significado dos seus principais resultados. E isso tem que ser feito num parágrafo pequeno. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade porque um trabalho geralmente não tem só um resultado principal. Principalmente o tipo de trabalho que a gente faz, que é muito reflexivo, discursivo, você tem várias ideias que são colocadas ali. Mas você tem que separar o que é a ideia principal, o que é seu ponto principal e como resultado colocar ali só o seu ponto principal, só a sua ideia principal. E isso é um exercício que a gente tem que se acostumar a fazer e não é fácil. E muita gente faz o resumo de qualquer jeito, achando que aquilo ali não faz muito sentido, faz um título de trabalho também meio que de qualquer jeito, achando que também aquilo ali não é o principal, e toma tinta. Por quê? Porque quando um pesquisador chega num trabalho que foi publicado, a primeira coisa que ele olha sempre é o título e o resumo, que é algo que pouca gente às vezes dá valor, porque deixa para o final e faz com pressa, só para entregar por prazo. E se aquilo ali não está legal, a pessoa não vai ler seu trabalho. Né? É o cartão de visita. Então, se você tem um cartão de visita e seu cartão está todo avacalhado, a pessoa olha assim, não entende seu cartão de visita, ela não vai te visitar. Né? Então, o resumo ele tem que estar bem construído. E o título, eu tenho chamado muita atenção sobre a importância do título, porque é algo assim que eu tenho percebido muito. Um título mal construído é um título que vai fazer com que o seu trabalho seja esquecido na internet. Tá? Um título mal construído é como se você estivesse enterrando o seu trabalho na internet. Porque existe uma coisa que se chama SEO, que seria Search Engine Optimizing, que seria as ferramentas de otimização de buscas do Google, ou do Bing, ou sei lá onde que as pessoas procuram as coisas, mas no Google, basicamente. Se você escreve de uma forma que as pessoas, o seu título, de uma forma muito distante do que as pessoas estão perguntando ao Google, o Google nunca vai responder como resposta o seu trabalho. O seu trabalho nunca vai ser a solução para o problema do que aquela pessoa está perguntando. Então, o título é fundamental que ele tenha as palavras mais importantes para que a pessoa que for pesquisar, como que a pessoa vai pesquisar, ela chega lá no seu trabalho. Então, tem muitos títulos que às vezes trazem muitas palavras genéricas, que são palavras que têm pouca força e que trazem... enfim, assim, são palavras que se você coloca na internet, você tem 1 trilhão de coisas que trazem aquela palavra. Você tem que pensar em delimitar o máximo possível, né, aquilo ali que você está fazendo e trazer o título da forma que as pessoas vão perguntar, tá? Porque aí você vai conseguir que o Google, né, tenha isso. Então, vale a pena você refletir sobre isso ao construir. Tá bom? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Pode falar, Diego. Bom dia. Eu tenho um problema sério que eu não consigo escrever. No início da aula, você deixou bem claro que a introdução é a parte que fica mais para o final. Mas eu tenho uma dificuldade muito séria eu não consigo desenvolver o trabalho sem fazer uma introdução a respeito do tema, do assunto. E aí, qual dica você me daria?
A dica que eu te dou, Diego, é que não tem problema nenhum você escrever alguma coisa, principalmente a parte do tema mais geral e do escopo, né? E, de repente, até se você já identificou alguma brecha, você pode já escrever aquilo ali de alguma forma. Às vezes você escreve isso em forma de tópicos, só para te orientar mentalmente, sem desenvolver aquilo ali tudo, tá? Por quê? Porque depois, quando você vai aplicar a metodologia, de repente você vê que aquela metodologia não foi legal, aí você muda a metodologia. Na hora que você muda a metodologia, você vai ver que aquela metodologia nova, de repente, traz uma pergunta, te permite que você responda uma outra pergunta que você não estava pensando. E aí você direciona seu trabalho um pouquinho para um lado diferente, entende? E aí você aplica a metodologia e chega a um resultado que você não tinha nem pensado. Você fala assim, poxa, na hora que eu peguei os dados aqui e fui olhar a criminalidade de não sei aonde, tem um aspecto interessante aqui que está morrendo só não sei o que lá, um grupo populacional específico, isso aqui eu não sabia. Olha que achado. Se você chega numa coisa dessa, o seu trabalho toma outra direção. E aí a introdução e até aquele escopo principal que você queria pensar, aquele tema, aquele escopo, ele vai tender àquilo que você achou ali, porque é o principal resultado que você tem, entende? E aí, na introdução, você já vai ter que trazer uma discussão sobre aquele grupo populacional específico, que tem poucos trabalhos que exploram aquilo ali do grupo, e nós vamos não sei o quê. Então, isso pode mudar muito, Diego. Você pode, eu sugiro que você vá escrevendo essas coisas em tópico, para você ir se organizando a sua mente, sem desenvolver aquilo tudo, porque muito provavelmente você pode ter que alterar aquilo ali. Quando você vai fazer a discussão mesmo do seu trabalho, você vai ter que ter acesso a bibliografias depois lá na frente. Porque o que é a discussão de um trabalho? É você explorar os principais significados dos seus achados, dos seus resultados. E para explorar os principais significados, você vai ter que pensar no sentido que aquilo faz, na sua perspectiva, e vai ter que trazer outros trabalhos que trazem outras coisas sobre aquilo. A sua discussão dialoga com outros trabalhos. E nisso você vai chegar em outros trabalhos também importantes, que vai ser importante você colocar aquilo ali na introdução de alguma forma, né? Então, você acaba que, se você faz ela primeiro, você vai criar um problema para você no final. Mas se você está com dificuldade de se organizar, se para você faz sentido, não tem problema nenhum. Mas eu recomendo que você vá estruturando as principais ideias em pequenos tópicos na fase da introdução, sem fazer aquela coisa detalhada e amarrada e com citação, porque senão é muito provável que você tenha retrabalho depois. Pode ser que não. Eu já fiz trabalhos que, para mim, não fez muita diferença, porque eu já sabia exatamente onde eu ia chegar. Eu já tinha avaliado, eu falei, com essa técnica aqui, eu tenho praticamente certeza que eu vou achar isso, isso e isso, então, para mim, não vai fazer tanta diferença. Mas se você não sabe exatamente onde você vai chegar, e é muito provável que a maioria de vocês não tenha essa ideia, porque vocês vão embrenhar nas literaturas, vocês vão, né, desenvolver bastante aí nesse processo, é melhor deixar para o final. Tranquilo? Estou vendo aqui, ó, pergunta da Aline aqui, ó. Douglas, essa pergunta é meio que nebulosa para mim, mas se eu entendi um pouco, no caso do meu projeto, ela deveria provar que conhecimento, apropriação, relação do indivíduo com seu espaço vivido, com seu lugar de vivência, pode gerar DLS. Deixa eu ver aqui. E como você bem disse, a partir... Aline, melhor você falar, em vez de escrever, explica o que você quer dizer com isso aí. Estou vendo aqui desenvolvimento local, né, sustentável. Isso. É como você bem falou aí, Douglas, essa pergunta eu não entendi bem. Como fazer ela, né? Como o resto das coisas parece que estão claros, mas a pergunta, no meu caso, eu não consegui achar, a não ser que seja isso que eu coloquei aí. Eu fui tentando escrever, mas falou que os caracteres tinham ultrapassado, é por isso que eu coloquei desenvolvimento local sustentável, DLS. Tá. Como que isso a longo prazo
é a construção de um atlas municipal, porque a vida se faz no município, né? E juntando todos eles no Brasil, por exemplo, suponhamos que isso um dia seja replicado. E o indivíduo, lá no seu local de vivência, no seu espaço de vivência, né, na onde ele atua, aonde ele conhece, ele lance mão aí das categorias de análise da geografia, para poder ter uma leitura crítica do espaço dele, né, com as lentes da geografia, se isso, a longo prazo, poderia gerar um desenvolvimento local mais sustentável. Claro que não, um atlas mudou a vida do município, não. É o conhecimento do habitante, do estudante, né, que um dia vai ser habitante, e aí eu não sei se eu posso extrapolar o foco o foco não, os leitores desse atlas para a administração pública, por exemplo, empresas, né, não sei, conhecer o lugar, conhecer para transformar, entendeu? Mais ou menos isso. Isso seria a pergunta? Não, isso que você está falando é toda discussão, porque isso é sua discussão, porque você está explorando o significado do que você vai achar. Né? Você está demonstrando a importância daquilo, você está demonstrando que ele é útil não só para as escolas, mas também para outros para agentes públicos, para outras, né, áreas. Então, assim, isso, você está demonstrando o significado disso, né, da questão dos lugares de vivência, parará. Por que não é a pergunta, Aline? Porque você não vai avaliar como que o seu atlas, no longo prazo, vai gerar desenvolvimento local. Sua metodologia não permite isso. Para fazer isso, você teria que fazer uma pesquisa gigante de avaliar como que os meninos usaram, se eles usaram, se os grupos de pessoas que usaram o Atlas se tornaram cidadãos que fizeram isso, isso e isso pelo município, se não sei o quê. Você não vai avaliar isso. E é bem complicado avaliar isso. Mas, na discussão, cabe. Por quê? Porque é muito provável que pessoas que conhecem melhor a realidade local com a lente da geografia se tornem pessoas, adultos, né, elas são parte de um processo de construção, que isso terá resultado, né, interessante do ponto de vista da cidadania, né, da criação, de ampliar o pertencimento daquela pessoa no lugar, a compreensão dela do município. Então, tudo isso que você falou está muito encaixado com a discussão. A pergunta, ela tem que estar voltada em relação ao que seu trabalho realmente pretende responder. Né? Então, se você vai construir um atlas, você pode partir até de perguntas mais simples, como, por exemplo, é possível construir um atlas local com base nas informações e não sei o quê, e bases cartográficas disponíveis pelo IBGE, de forma didática e que permita algum nível de interação dos estudantes? É possível, com base nesses atlas e nessas imagens, fomentar atividades que melhorem a não sei o que lá? Isso seriam perguntas que o seu trabalho consegue responder. Né? Eu estou tentando pensar aqui agora, mas isso eu posso até tentar te ajudar depois com calma. Mas você tem que ir nessa direção. Porque tudo que você me disse aqui está muito mais focado ao que a gente entende como uma discussão. Porque você já está explorando os possíveis significados dos seus resultados, né? Com esse papo. Clareou, Aline? Beleza, vou abrir aqui a fila aqui, ó. Vamos tentar ser bastante direto para a gente conseguir, que a gente tem mais 10 minutinhos aqui. Rodrigo. E aí, professor, beleza? Beleza. Então, tipo assim, eu estava propondo lá no meu projeto lá, fazer uma revisão bibliográfica sobre geotecnologia e educação, só para me entender para onde está indo as ideias das pessoas que estão propondo isso, para os professores, e como que começou e quais são as dificuldades. Só que aí, né, tipo assim, já vi que, pelo que você falou aí, fazer a revisão, né, eu vou ter que vasculhar algumas bases de dados, né, para me procurar pesquisas que trabalham com isso para me poder analisar. Só que aí, tipo assim, eu vou ter esse problema de onde achar as bases de dados para me ler esses textos, se existe uma revista específica, né, ou revistas específicas de geografia que já vão direcionar diretamente ao tema para eu poder fazer essa avaliação. Ou se eu vou ter que achar em várias bases de dados ao mesmo tempo, né? Então é um desafio também. Desafio e um problema, no caso.
É um desafio. E aí você vai ter que filtrar, ter o poder de filtrar o que é mais relevante, né? Porque, às vezes, dentro de revistas aí da geografia, você vai encontrar, mas, de repente, em outras comunidades, que às vezes nem tem nada a ver com a geografia, você vai achar uma pessoa que fez algo que faz todo sentido para você também. Então, você vai considerar toda a literatura, né? Não só revistas específicas de geografia. Porque a geografia é feita também muito fora da geografia. Sim. Né? Tem muita gente fazendo geografia fora da geografia. Mas é um desafio mesmo. E aí é Google acadêmico, porque ali você já vai ter noção dos trabalhos mais citados e quais são os mais relevantes. Uhum. Se você for buscar, por exemplo, plataformas, vai por exemplo, IBGE, nas grandes instituições, para ver o que eles têm de plataformas que trabalham bases de dados e que permite cartografias. O IBGE mesmo tem muita coisa interessante nesse sentido. Né? E aí você consegue lá, IBGE Cidades, aquela sinopse do censo, você vai achar coisas lá que traz, né, toda uma série de cartografias junto com aquilo ali, né? Entendi. Mas é por aí. Não, beleza, professor. Então, no caso do Google, ele poderia ser usado como uma ferramenta ali que até gerencia outros bancos, tipo assim, uma ferramenta acima de outras coisas, talvez, né? Você tem acesso a outros bancos de dados só por ele mesmo. Rapaz, hoje em dia o Google, cara, ninguém vive sem isso mais não, cara. Sem Google, acho que a gente não toma, nem acorda e toma café mais, cara. Não, tranquilo, professor, tranquilo. Então, é mais ou menos isso aí que eu tô pensando. Valeu, Rodrigo. Valeu. Maicon. Bom dia, professor, tudo jóia? Bom dia, meu caro. Seguinte, o meu tema é até um pouco relacionado, né, com o que o Rodrigo comentou. Na atividade eu coloquei o seguinte, o escopo do meu trabalho seria a potencialidade do Google Earth Pro no ensino da orientação e localização no espaço geográfico. Aí eu pensei em fazer um estudo de caso com os alunos do 6º ano da escola que eu trabalho. Então, assim, pela aula de hoje, só para ver se eu entendi corretamente, né, uma das perguntas que eu poderia fazer é se realmente existem algumas vantagens ou qual é a real potencialidade de usar o Google Earth nesse tipo de ensino, desses conceitos, seria mais ou menos isso? É por aí, mas aí na sua metodologia seria interessante você ter alguma forma de avaliar isso. Se a sua pergunta é qual seria as vantagens ou os ganhos na utilização, lá na sua discussão você vai ter que trazer isso, né? E no seu método você vai ter que, de alguma forma, incorporar como que você vai avaliar essas vantagens ou essas, né? Vai ser com base na aplicação de uma atividade, depois você vai medir isso fazendo entrevistas com os alunos ou fazendo uma prova, um questionário. Para a sua pergunta ser isso, ela vai ter que ter uma metodologia que traz uma resposta para aquela pergunta sua. Só isso que você tem que ficar atento, mas você está no caminho certo. Entendi. A princípio, né, se até lá a gente tiver retornado para o ensino híbrido, eu queria aplicar alguma atividade utilizando o Google Earth na escola, com os alunos. Muito bom. Para ver o retorno, qual seria. Muito legal. E aí essa atividade você pode fazer de várias formas. Você pode, por exemplo, se você quer trabalhar na perspectiva da sala de aula invertida, que aí você traz um outro arcabouço para o seu trabalho, você vai passar para os meninos antes algum material para que eles já se interem ali na hora de fazer a atividade. Né? Aí você tem várias formas de trabalhar isso, né? Aí você pensa aí alguma coisa para incrementar seu trabalho de alguma forma com uma discussão mais robusta, né? Dei só um exemplo, assim. Mas é por aí. Antônio, beleza, meu cara? Bom dia, professor. Bacana? Bom dia, Antônio. Você viu lá que eu retornei a minha ideia principal de escrita do TCC? Bom. Assim, por onde eu tenho pesquisado, eu tenho encontrado muita referência, referendando a disciplina de geografia como uma mola propulsora também para o ensino da educação financeira. E aí, é engraçado que, assim, outros autores, outros pesquisadores citam muito a geografia, mas eu não encontro o pessoal da geografia falando sobre o tema. É uma tendência isso, professor? Olha, a geografia ela se destaca por conseguir, de forma interdisciplinar, participar de várias áreas do conhecimento. Mas nesse caso específico, então, assim, isso é uma virtude dos geólogos.
E isso é até interessante você colocar como uma brecha, mas nesse assunto específico, são raros os geógrafos nos trabalhos de geografia que se aventuram, né, a desbravar, a fazer essa relação interdisciplinar com esses aspectos da economia. Então, de certa forma, você está aí mostrando algo que poderia ser feito. E aí você vai mostrar como que o geógrafo pode contribuir com essa discussão, né? Mas não é questão de tendência ou não, é uma questão de dificuldade mesmo. É uma área específica da economia, das finanças, que a gente não tem no curso de geografia, né? E você está, de certa forma, inovando ao pegar um tema que é muito pouco usual da geografia e trazendo para a discussão sobre a ótica da geografia. Vou te dar um exemplo. Tem um livro que os meninos da disciplina que eu estou fazendo sobre futebol. E aí o livro de futebol foi escrito por um geógrafo. E o geógrafo, ele fala o tempo todo sobre questões da geografia que envolvem futebol. Desde questões socioeconômicas, de questões regionais, mas só questões envolvendo futebol. Pô, a gente não tem matéria na geografia, vou lá fazer, agora estou indo para aula ali, futebol 1, tópicos avançados em futebol. Não tem isso. Mas foi fantástico a forma com que o autor conseguiu lançar a ótica da geografia para o futebol. E você está fazendo algo parecido, entendeu? Então, você está no caminho certo, Antônio. Bacana. Eu tenho percebido que o senhor usa muito jargão do mercado financeiro. O senhor é algum investidor aí da B3 aí? Eu uso jargão? Nem sei que tipo de jargão. Gap, upside. Não, Gap. Já morou nos Estados Unidos? Já morou nos Estados Unidos? Gap é quando você está lá no metrô de Londres, aí você vai entrar no metrô e você tem a plaquinha lá, Mind the Gap, que é a brecha, o buraco, né? Então, se você não olhar o buraco que tem entre a plataforma e o metrô, você enfia o pé ali dentro, você está ferrado. Mas essa expressão, antes de imaginar mercado financeiro, né, eu já usava já. Certo. O que me chamou a atenção é essa referência que os autores de fora da geografia fazem da geografia, sabe? A todo momento, a geografia ela é convidada para entrar nesse contexto. Isso aí, legal. Você pode colocar isso na justificativa do seu trabalho, porque se está sendo convidado, você está aceitando esse convite para dançar, né? Agora é desbravar, né? É isso aí, meu cara. Muito bom. Eu estou curioso para saber mais sobre esse assunto aí. Bem interessante. Gente, só uma pergunta para vocês. A próxima aula de vocês começa a que horas? Não, professor, não sei te formar isso aí, não. Tem que depois da sua aula. Já é 10 horas certinho? Às 10, né? Tá. Juliano ainda não entrou. Então, vou atender mais uma pergunta aqui. E aí, o seguinte, o pessoal que está aqui escrito na lista, depois aí o Diego está de novo, a Ângela e o Anderson, me manda um e-mail com a pergunta de vocês, eu respondo. Ou então, vocês podem postar no Google Classroom, não é? Como é que... Pode postar lá também uma pergunta, não pode? Posta lá que eu logo em seguida aqui eu respondo. Ô, professor, eu me inscrevi novamente porque uma amiga minha, ela tá sem microfone e ela pediu para mim falar para ela. Tá, pode falar, ela fez então. a pergunta na aula anterior e não foi atendida. É a Milene Cássia. Ela disse que o tema dela, ela quer fazer uma pesquisa relacionada a um conflito que existe na Constituição de 88, né? Que na Constituição de 88 coloca os modos, né, de criar, fazer e viver como patrimônio, mas só que entra em conflito com as atuais medidas de preservação ambiental adotadas pelo governo, que são as unidades de conservação, principalmente as de proteção integral, que entra em conflito com esse patrimônio. Aí ela quer fazer uma pesquisa, né, abordando a comunidade dela, que é a comunidade de Sopa, que surgiu a partir do garimpo, que tem modos próprios, né, ou seja, modos de viver tradicional,
que entra em conflito com as unidades de conservação que tem próxima à comunidade de sopa no município de Diamantina. Aí ela está pedindo para o senhor dar uma clareada nas ideias nesse tema dela, que ela consiga desenvolver essa pesquisa sem passar pelo Conselho de Ética. Porque se ela for passar pelo Conselho de Ética, não vai dar tempo, né, de desenvolver aí o TCC dentro do cronograma do INGEL. Tranquilo, eu vou responder rapidinho, porque nós já estamos tomando tempo aqui do Juliano. Seguinte, se você realmente for fazer um questionário estruturado e for aplicar com moradores, com o público-alvo, você cria mesmo essa questão do conselho, né? Da necessidade de passar. Só que tem outras formas. Ela pode fazer, por exemplo, uma análise dos trabalhos que já foram feitos sobre esse assunto em Diamantina, de uma forma geral. Eu recomendo aí a tese de doutorado do professor Marcelino Moraes, que ele trata muito em relação à questão do Pacto do Biribiri, no caso, e aí vale a pena demais ela ler, se ainda não leu. E isso não impede que ela converse com as pessoas, não é? Por quê? Porque ao conversar com as pessoas informalmente, e é bem desejável que isso aconteça, ela vai pavimentar boa parte das discussões e reflexões que ela vai ter. Então, em termos de método, ela pode fazer uma avaliação, uma análise dos trabalhos que já foi feito, e pode, de certa forma, trazer ali vários aspectos sobre aquela situação específica, isso aí não tem problema, mas partindo aí de análise de documentos, análise de trabalhos que já foram feitos, e também mostrando ali, né, as suas reflexões, que parte delas vai vir desse contato, dessa experiência com o lugar. Então, assim, é possível fazer um trabalho sem que necessariamente você tenha que estruturar um questionário e colocar lá as respostas, tá? Eu acho que isso não é um grande problema, não. Pessoal, já estamos aqui no nosso tempo, então eu queria agradecer vocês, tá, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando e sentindo essa energia bacana que vocês transmitem aqui para mim. Muito obrigado, tá? Desejo aí um sábado sensacional, uma boa manhã aí, junto com o professor que está vindo, e um abração para vocês, e a gente se vê aí daqui 2 semanas para terminar essa jornada, né? Espero que vocês tenham anotado e reflitam muito sobre tudo isso, porque hoje foi uma aula assim que eu trouxe muitas ideias aí para a cabeça de vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês aí, deixa aí o espaço para o próximo professor, um abração, bom sábado, galera. Valeu, professor, obrigado.